Olá, muito bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Desperta Arque de hoje. Aqui você aprende a despertar o arquiteto ou empreendedor dentro de você para se tornar um arquiteto 10K, ou seja, aquele profissional que consegue chegar aos 10 mil reais mensais de faturamento com o seu escritório, sendo ele físico ou home office. Eu sou a Yasmine Weissheimer e o tema do nosso Desperta Arque de hoje é lições que eu aprendi projetando casas. Se você ainda não me conhece, não sabe que eu passei praticamente toda a minha carreira projetando casas, ainda projeto casas. Então é realmente uma área que eu domino, que eu tenho bastante conhecimento, mas que eu também estou sempre aprendendo, assim como todos vocês, porque a arquitetura muda constantemente, tudo evolui com o tempo e a gente sempre pode se tornar um profissional melhor. E eu quero trazer aqui um pouquinho dos aprendizados, das lições que fizeram muita diferença para mim, né, que eu percebi ao longo do tempo, que eu corrigi e que hoje me ajudam muito, né? Me ajudam a melhorar, me ajudam a crescer, melhorar meus processos, melhorar os próprios projetos, né? Porque quem pensa aí que o nosso primeiro projeto é o projeto mais lindo, mais incrível da vida, esquece, porque não vai ser, né? A gente sempre vai evoluir ao longo dos anos, com a experiência, com o dia a dia. Então, eu quero falar um pouquinho das lições, mas eu também quero que vocês participem, certo? Eu sei que muita gente aqui deseja projetar casas, né? Trabalhar com casas. Devem ter aqui alguns de vocês que já projetam casas, colocam pra mim aqui eu, pra mim saber. E podem mandar dúvidas, tá? Quero que a nossa live de hoje seja bem interativa. Então, à medida que eu vou falando, se surgir uma dúvida, se lembrar de alguma coisa, pode botar aqui no chat. Olha aí a Juliana, arquiteta 10K. Aluna, seja bem-vinda! Tem mais arquiteto 10K aí, gente? Ó, a Bruna também é aluna, que eu lembro da Bruna. Primeira turma, Bruna. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Né? Quem tem dúvida aí, tá fazendo uma casa, tá inseguro, né? Ai, meu Deus, vou ter que perguntar isso porque isso tá me tirando sono. Aproveita que hoje é pra gente falar de casas, projeto, obra, né? Aqui eu vou falar um pouco de tudo, assim, não vou focar em projeto, não vou focar em obra, vou focar em lições que mudaram pra mim, né? Coisas que realmente fizeram muita diferença. Ó, a Luana também é arquiteta 10K. Olha aí, arquiteta 10K em peso hoje no Desperta Arque. Muito bom, gente. Tô gostando de ver. Vocês estão mega dedicados. É isso aí. Bom, eu fiz até uma lista aqui pra mim não me esquecer de nada, né? A primeira lição que eu tenho pra te dar, né, pra te falar, e que vai até assim tirar um peso das costas, é que você vai errar. Você vai errar. E você vai errar várias vezes, não vai ser uma, não vai ser duas. Olha aí, Giovanella, Márcia. Gente, tá cheio de arquiteto 10K aqui, que legal. O fato é que sim, você vai errar várias vezes, você vai errar em diversas coisas diferentes. E tá tudo certo. Desde que a casa não caia, desde que não seja um erro irreparável, gente, nós somos seres humanos. E eu digo pra vocês que é imensamente, extremamente impossível a gente não cometer erros. Eu diria assim, ó, aquele arquiteto que hoje consegue fazer um projeto perfeito, pra mim essa pessoa não existe. Porque o nosso projeto sempre pode melhorar, gente. Ele sempre pode ser melhor, ele sempre pode ser diferente. Sempre pode ter mais informações. Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Então, as nossas primeiras casas, elas não vão ser perfeitas, né? Sempre vai ter alguma coisa para melhorar, para ajustar. E é muito importante a gente ter essa consciência e essa tranquilidade de que, ok, isso aqui poderia ter sido melhor, esse detalhe aqui, faltou, né? Porque
Quando a gente esquece de colocar alguma informação no projeto, quando a gente esquece de avisar, na verdade é colocar no projeto, né? Porque nem sempre a gente faz a execução, nem sempre a gente faz o acompanhamento da obra. E às vezes a gente esquece alguma informação que muitas vezes para nós ela é óbvia, mas para o pessoal que vai fazer a obra não é óbvia, né? E aí essa informação falta e o que acontece? Não sai de acordo com o que a gente imaginou. Então, quando eu entendo que eu tenho que estar sempre atenta para especificar melhor, né, para até mesmo talvez ir na obra e explicar melhor para as pessoas, eu passo a ter mais controle do que vai ser feito, né? A obra não vai cair porque eu esqueci de especificar a soleira da janela. A obra não vai cair porque eu não coloquei a medida, sei lá, eu esqueci a altura do nicho do box, né? Não vai acontecer uma catástrofe. Porque a gente tem medo, parece que o mundo vai acabar se a gente errar. E, gente, não vai acabar, né? Calma, relaxa, vai dar tudo certo no final. Porque todo ser humano erra. Às vezes a gente vai lá, monta o projeto, faz tudo certinho e chega na bendita da obra, a criatura não executa do jeito que a gente planejou. E aí, não é culpa sua, é culpa da obra. Gente, nem sempre a obra olha todos os projetos, hein? Vou falar para vocês, né? A gente melhora o nosso processo, a gente desenha cada vez mais direitinho, corrige o que a gente fazia errado, né? Melhora a explicação e nem sempre eles olham todos os projetos. E aí, a culpa é nossa? Não, a culpa não é nossa, a culpa é da obra, né? E também saber que o que é minha culpa, o que é culpa da obra é culpa da obra. Isso é muito, muito importante, porque a gente tem a mania de se culpar por tudo, né, gente? Eu, particularmente, tenho aí um senso de autocrítica muito, muito elevado. E eu acho que muitos arquitetos possuem isso, né? A gente tem uma autocrítica terrível, a gente se cobra assim, parece que tem chibatada nas costas, de tanto que se cobra. Só que a gente tem que dosar isso, sabe? Nem tudo é nossa responsabilidade, na verdade, assim, nada está no nosso controle além do nosso projeto. Quando a obra que erra por não ter olhado, nós não temos que arcar com os custos. Exatamente, não temos que arcar com os custos. E algo que eu sofria muito, gente, eu sofria muito com isso, mas muito mesmo, assim, era não ter controle sobre as coisas, né? Porque eu sou uma pessoa controladora, muito controladora. Só que uma obra, ela não tá no nosso controle. Definitivamente não tá. A menos que você que contrate o pedreiro, o pintor, o eletricista. Caso contrário, não está no seu controle. E aí a gente saber lidar com isso, né? De que, ok, eu não sou responsável por tudo, eu não tenho como controlar as pessoas para que elas façam do jeito certo. A gente precisa entender isso, porque senão a gente sofre muito, gente. Porque a gente vai se cobrar porque o pintor fez errado, a gente vai se cobrar porque o eletricista instalou errado. E aí a nossa vida vira um inferno, vira uma escravidão, porque a gente quer controlar tudo, a gente não consegue, e aí a gente começa a sofrer muito com isso, né? Então, entenda que errar você vai, né? As coisas não vão sair sempre como você planejou. E uma coisa que a gente cuida muito hoje é aquilo que realmente é muito relevante visualmente, a gente cuida muito para especificar, né? Então, vou dar só um exemplo. O nicho do banheiro, né? O nicho do banheiro. A altura do nicho do banheiro. Por quê? Porque se eu especifiquei, por exemplo, o revestimento que vai ter na parede, e eu não quero que tenha nenhum recorte fininho assim naquela parede, né? Por exemplo, eu gostaria de usar uma peça de 30 centímetros de altura para mim colocar 3 peças e o meu nicho ficar bem certinho, né, a 90 de altura. Se eu quero que isso aconteça, porque no final das contas o que vai ficar vai ser o revestimento e o nicho, né? Porque tudo que tá por trás não vai aparecer.
Não que não pode, não que não deva ser feito da maneira correta, claro que deve. Mas o que o cliente vai olhar no final vai ser o azulejo, né, e o nicho. Só para exemplificar, tá, gente? Vou exagerar um pouco. Se eu quero que isso aconteça, eu preciso desenhar isso, sabe? Isso precisa estar no meu projeto. Agora, gente, ninguém garante que o construtor vai fazer o nicho na altura que você pediu. Por quê? Porque se você fez só o projeto, você não é responsável pela obra. Então, você não tem que se preocupar com isso, porque você fez o seu melhor. Agora, não necessariamente a pessoa executou o seu melhor, né? Então, sabe? Libera, deixa na mão de quem tá fazendo a obra. Não é sua responsabilidade, porque senão você vai pirar. Literalmente, você vai pirar. Porque eu já quase pirei milhares de vezes na obra por conta disso, né? Não tá no nosso controle. Agora, para quem tá bem no começo, assim, né, que talvez quer projetar sua primeira casa, tem muitas dúvidas, muitos medos. Gente, pode mandar no chat aí suas dúvidas, tá? Vamos bater um papo sobre esse assunto hoje. Algo que é uma lição muito grande e que é a minha maior preocupação. Se eu pudesse falar para vocês assim, ó, se preocupem com isso, além de qualquer outra coisa, eu diria que se preocupe com o seu cliente. Como assim, Yasmine? Se preocupe em fazer um bom briefing. Quando ocorre um erro, devemos passar para o cliente? Sempre, gente. Sempre avise o cliente do erro cometido. Sempre. Transparência é muito importante. Mas, muito cuidado, tá? O cliente, gente, ele é uma pessoa leiga, tá? Para ele tudo é muito complexo, tá? Então, às vezes, uma tomada tá no lugar errado. Ele acha que acabou o mundo, que a obra dele não tem mais solução, que agora estragou o projeto, que vai dar tudo errado. Sendo que, na verdade, é só quebrar a parede e corrigir a tomada, né? Por exemplo. Então, como o cliente é leigo, eu nunca levo um problema para o meu cliente sem pensar uma solução. Prestem atenção nisso. Nunca leve um problema para o seu cliente sem levar junto uma solução. Porque senão você causa um estresse no seu cliente desnecessário. A menos que seja, assim, um problema irreparável. Só que dificilmente existe um problema irreparável, né? Isso também é mais uma lição que deixa a gente mais tranquilo. Nada é impossível, quase nada é impossível de corrigir, gente. Quase nada, né? Então, quase tudo tem uma solução. A partir do momento que eu entendo que quase tudo é reparável, é possível de mudança, é possível de melhoria, já sai um peso das costas, né? Se a gente errou, se o empreiteiro errou, tem solução. E normalmente, quando você tem uma boa relação com o prestador de serviço, quando você tem uma parceria, né? Por exemplo, eu sempre indico a mão de obra que vai fazer as obras. Eu recomendo pessoas, né? E o cliente normalmente contrata porque ele confia na minha recomendação. Então, eu já tenho uma boa relação com esse prestador. Eventualmente, se eu esqueci uma informação do projeto, né? Se eu errei alguma coisa, porque, gente, nós somos seres humanos, né? Nós podemos errar. O construtor, ele corrige o problema para mim e ninguém paga essa conta. Eu não preciso pagar essa conta, porque ele é o meu parceiro, né? Poxa vida, esqueci uma tomada em tal lugar. Não, Yasmine, deixa que eu vou fazer a tomada para ti. Sabe, gente, nada também é a ponta de faca. Não, é isso, é aquilo. Não, né? Não é assim também. Agora, quando tem algo errado e o cliente foi o construtor e a gente percebeu que é um erro e tem que avisar o cliente, chega no cliente para falar desse erro, mas já traz uma solução, né? Por exemplo, olha, fulano, eu percebi que aqui tá faltando uma tomada. Aqui é a nossa tomada do micro-ondas e o prestador não fez. Mas não te preocupe, eu já avisei ele que ele tem que fazer a tomada. Pronto. Resolveu, sabe? Não leva a bronca pro cliente e não ajuda na solução, porque ele vai ficar desatinado. E aí a experiência dele com você vai ser ruim, né? Porque, gente, tem algo que é uma lição também
que eu chego a suspirar, que infelizmente a gente não vai agradar a todos, né? E muitas vezes a gente faz um bom projeto, a gente entrega um bom projeto, o cliente está feliz com o nosso serviço, mas ele tem tanto problema com o construtor, porque muitas vezes ele não escuta a gente, né? Às vezes, para economizar 5 mil reais em uma obra, ele pega lá um Zezinho que não sabe fazer bosta nenhuma de obra, nunca fez uma casa direito, e aí surge uma série de problemas. E nesse momento a gente tem que saber separar. Olha, o meu trabalho foi bem feito. Se você pegou um prestador ruim, a culpa não é minha. E aí você tem que saber se distanciar disso. Porque senão a culpa passa a ser sua, né? E algumas vezes o cliente fica insatisfeito com a gente porque o prestador foi ruim. Isso também acontece. Então a gente tem que saber abstrair, porque infelizmente, como eu falei, a gente não tem como controlar todo mundo, né? Deixa eu ver as perguntas de você. São muitas dúvidas. Estou com um orçamento do primeiro cliente. Estou com medo do valor ser alto, porque minha cidade é pequena e tem arquiteto que cobra muito pouco. Então, Giovanella Arquitetura. Aquela cidade que eu estava ontem, né? Quem acompanhou os meus stories viu que eu estava numa obra ontem. Inclusive, quem não viu, vai lá, porque a obra tá bem legal. Eu sempre cobrei, gente, mais caro que todos os profissionais daquela cidade. Sempre, tá? E eu sei disso porque eu converso com os profissionais de lá. E eu não moro lá. Detalhe, eu não moro naquela cidade. Deveria ser mais difícil eu ter projetos lá, né? Mas o meu marketing é bom o suficiente para eu estar lá. E eu cobro, até onde eu sei, mais caro que todos os outros profissionais. Por que eu faço? Por que eu consigo fazer isso? Porque eu gero valor nas minhas reuniões. Porque eu mostro para eles que o meu trabalho vai ser diferente da concorrência. Porque eu tô sempre buscando fazer um projeto mais bonito, mais interessante, sabe? Então eu não tô falando isso pra a Yasmine tá falando que cobra mais caro. Não, gente, não é isso, não é pra me aparecer jamais, tá? Eu tô falando isso porque eu quero que vocês percebam que independente se a concorrência cobra menos, quando você mostra que você é diferente, que você é melhor, que você vai fazer um projeto bacana, que você vai fazer um briefing com muito cuidado, com muita atenção, com muita dedicação, você consegue cobrar mais caro, tá? O que nos diferencia dessa briga do mercado, que sim, gente, existe essa briga. Existe pessoas que cobram muito pouco, mas muito pouco mesmo. Tem pessoas que cobram 10 reais o metro quadrado para fazer uma casa. Primeiro que não se cobra por metro quadrado. Segundo que jamais você vai ter lucro cobrando 10 reais o metro. E primeiro que não cobra por metro, né? Começa por aí. Mas 10 reais, gente, sem nem saber que projeto é, eu já tenho certeza que não vai valer a pena fazer. Porque é muito pouco pro envolvimento que a gente tem. Então, claro que a gente tem que ter uma ideia do preço do mercado. A gente tem que ter uma noção, né? Uma noção. Mas, gente, você não deve focar porque o fulano vai cobrar mais barato. Você tem que se posicionar como alguém mais interessante. Porque a questão é, o cliente, ele compra o seu olhar, tá? Então, por mais que exista alguém vizinho de você que cobra menos, se você faz um projeto que o vizinho não consegue fazer, e o que é fazer um projeto que o vizinho não consegue fazer? É fazer algo mais bonito, mais interessante, mais atraente, mais criativo, né? Porque o cliente olha o seu projeto e ele vê, nossa, mas o fulano não faz isso aqui que ela faz, né? Olha que lindo esse projeto, o fulano não tem isso. E aí não tem como o fulano concorrer com você, sabe? E por que é tão, gente, tão importante vocês estarem na rede social? Mesmo que vocês não tenham um portfólio ainda, cria o portfólio e fala sobre ele. Porque, gente, ontem eu atendi uma cliente que quer fazer um projeto e recebi um pedido de orçamento no Instagram, que eu recebo sempre, né, pelo Instagram. E aí a cliente que eu atendi pessoalmente, que já estava pedindo um orçamento, ela me falou assim: "Ai, Yasmine, toda feliz,
Eu te acompanho nas redes sociais há bastante tempo. Eu adoro o teu trabalho. Entende, gente? Quando a gente está na rede social, a gente cria um relacionamento com as pessoas. Elas começam a te seguir e elas começam a gostar de você. E aí, gente, é igual empatia, é igual amizade, né? Pensa num amigo, em uma amiga ou amigo que você tem que você gosta muito, tá? Pensa nessa pessoa. Agora pensa em um outro amigo que você não gosta muito, que você até gosta, mas não é muito fã dele, certo? Você percebe que por mais que esse outro faça de tudo pra te agradar, mas você gosta mais daquela amiga. Não adianta, você gosta mais daquela pessoa. O cliente é a mesma coisa. Quando ele gosta de você, ele gosta. Quando ele gosta do seu estilo de projeto, ele gosta do seu estilo. Não adianta a concorrência vir mais barata, né? Então, se dedique nessa reunião de orçamento. Mostre o que você gosta, o que você acredita, porque não é o preço que vai fazer a diferença. Porque aquela pessoa que só busca preço, ela também não vai se conectar com a sua dedicação. Aí ela vai pegar qualquer Zé da esquina, vai fazer um projeto meia boca e depois vai ser infeliz, porque é isso que acontece, né? Eu tenho uma cliente que eu fiz o interiores da casa dela e, gente, é de chorar. Juro por Deus, é de chorar. Eu nunca tinha pego um projeto desse jeito. E aí vem uma lição e eu já continuo respondendo as dúvidas. Uma lição muito relevante. Foca no que o cliente precisa. Independente se você está começando ou se você já tem experiência. Se você ficar com seus ouvidos bem abertos na reunião de briefing e realmente entender o que o cliente precisa, isso é 90% do sucesso do seu projeto. Porque não adianta vocês fazerem uma casa linda, maravilhosa, com aquela fachada espetacular, se a casa não funciona por dentro. A casa precisa funcionar por dentro. Eu fiz um projeto de interiores que a cliente já estava construindo a casa. E a cliente era uma pessoa muito leiga, mas assim, uma pessoa que não conseguia ler nada em uma planta. Sabe? Aquela pessoa que não tem noção de nada de arquitetura, de nada mesmo. Que não consegue identificar onde é que é quarto, onde é que é sala, onde é que é cozinha numa planta. Acontece, gente. Tem muita gente assim. Por quê? Porque eles não são da nossa área. Eles não têm obrigação de saber. Então, eu fui fazer o projeto e a casa, ela tava tão mal dimensionada, mas tão mal dimensionada, para vocês terem ideia, a cozinha da cliente era muito pequena. Era uma cozinha em ilha, né? Uma cozinha aberta para sala. Só que ela era mais ou menos assim. Imagine que tinha uma parede aqui, então tinha uma churrasqueira e um espaço de mais ou menos assim 1,5 metro de largura, tá? Churrasqueira, uma parede de 1,5 metro. Na frente da churrasqueira e dessa parede tinha um espaço para fazer uma ilha, né? Uma bancada. Só que era muito pequeno. E a casa, gente, era enorme. A casa tinha, sei lá, uns 300 metros quadrados. E a cozinha era minúscula. Mas tão minúscula que a única coisa que cabia atrás da bancada era uma geladeira. Não tinha espaço para armários, não tinha espaço para botar o forno, para colocar o micro-ondas. Não tinha aonde colocar, a não ser na bancada da frente. Só que a cliente queria ter um gaveteiro grande, bonito, ela queria ter uma cristaleira legal e não tinha espaço para nada disso. É uma situação bem absurda, assim, porque não tinha espaço para nada. E quando você subia para o segundo andar da casa, tinha um terraço gigantesco, assim, um terraço de 40 metros quadrados. Do lado desse terraço tinha a suíte master, que era o dormitório do cliente. Na suíte master não tinha espaço para um closet. Tinha uma parede, mal e porcamente, que conseguia colocar um guarda-roupa. Olha, gente, olha a discrepância do dimensionamento dessa casa. Completamente sem noção, né? Totalmente sem noção. O profissional que fez esse projeto, primeiro, com certeza ele não fez briefing com o cliente. E, gente, eu já encontrei vários clientes que nunca fizeram um briefing. Que o arquiteto senta na frente para conversar sobre o projeto, pergunta 2, 3 coisas e sai projetando.
E, gente, tá errado, não é assim que se faz um projeto. Você tem que conversar com calma com esse cliente, você tem que conhecer o gosto dele, o estilo dele, ter uma ideia de dimensão dos ambientes que ele precisa. E uma boa forma de ter uma ideia da dimensão é pedir para ele: olha, fulano, a casa, quando o cliente não tem noção de tamanho, fala para ele assim: fulano, aonde você mora hoje? Você pode medir para mim quanto é que tem de largura o seu quarto, quanto é que tem de comprimento? E você pode me falar se essa medida é muito pequena para você ou é muito grande? Né? Quais são os equipamentos que você quer na sua cozinha? Porque, gente, hoje, né, por exemplo, todo mundo tá querendo aquela geladeira que abre com as duas portas, assim. Sabe aquela geladeira tem na Brastemp, tem na Electrolux, acho que tem na Samsung também, não sei. A gente usa muito a Brastemp e a Electrolux. Aquela geladeira de duas portas, ela é enorme. Enorme. Ela ocupa um espaço gigantesco. Porque ela tem uns puxadores grandes e aí abre aquelas portas. Se estiver perto da parede, tem que afastar da parede, porque senão a porta não abre. É uma função aquela geladeira. Todo mundo quer aquela geladeira. Só que aquela geladeira ocupa espaço. Se eu não saber, na hora que eu for desenhar a casa, que o cliente quer aquela geladeira, pode ser que não caiba no projeto, depois que a casa estiver pronta. E aí pensa a frustração de uma pessoa de não poder ter uma geladeira. E ela fez uma casa enorme, gastou horrores e não cabe a geladeira que ela queria. Sabe? Então, muito cuidado no dimensionamento da planta. Porque o cliente pode se frustrar e você também, porque você não conseguiu agradar o seu cliente. Né? Então, conversa com ele, tenta entender o que ele quer, ouvidos bem abertos, gente, bem abertos. Para de pensar o que você vai perguntar na reunião e escuta o que ele tem para falar, sabe? Escuta, ajuda ele a pensar. Ajuda ele a pensar, porque ele tem essa dificuldade, né? Muitas vezes ele fala: eu quero uma casa grande, só que ele não fala que, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquela geladeira, eu quero aquele fogão, eu quero aquele forno, eu quero 2 máquinas, uma de lavar, uma de secar. E aí você não pensou da maneira certa, né? De acordo com o que ele realmente precisava. Então, a distribuição da casa, gente, é o senhor dos deuses no projeto de vocês. A fachada não ficou espetacular, não tem problema. Mas a distribuição é muito importante. Muito importante. Certo? Deixa eu ver as perguntas aqui. Na especificação de materiais, o mais indicado é especificar materiais de lojas conhecidas como não sei ali o nome que deu, ou de marcas menos conhecidas para fazer parceria. Olha, gente, eu especifico sempre as marcas número 1 do mercado. Por exemplo, Portinari, Porto Belo, Deca, Meber, Jacuzzi, né, que é a marca de banheiras. Eu especifico as marcas que eu conheço, que eu sei que são boas, tá? Se o cliente acha a Deca muito cara, bom, ele troca e pega outra. Mas eu não vou especificar uma marca que eu não conheço, sabe? Então a gente pega as número 1 do mercado de qualidade. Claro que, né, vamos pegar a Deca, por exemplo. A Deca tem uma cuba que custa R$3.000 e tem uma cuba que custa 100. Isso vai depender do orçamento do seu cliente, certo? Então você tem que ter uma noção do que ele quer gastar. Não precisa saber exatamente quanto que ele quer gastar. Uma noção. Para aí você especificar um meio termo. Só que, por exemplo, especificar cuba, especificar metal, isso é só quando você faz o interiores da casa, né, gente? Quando você faz só o projeto da casa, quando a gente faz só o projeto da casa, a gente não especifica azulejos, a gente não especifica iluminação, a gente não especifica cubas, metais, a gente não especifica, tá? A gente só especifica piso e os pontos de luz gerais, tá? A gente não entra no detalhe, não entramos no detalhe, tá? A gente coloca o nicho do banheiro, porque isso vai ser feito na alvenaria, mas a gente não fala qual é o revestimento que vai estar no nicho, qual é o revestimento que vai estar no banheiro. A gente não especifica isso, porque eu não fiz o interiores, né? Como é que eu vou especificar? Como é que eu vou especificar o azulejo se eu não sei que cor vai ser a bancada e o móvel? Então, eu não especifico, tá?
Já tive que tirar dinheiro do bolso por erro de terceiros. Não prejudicar o cliente. Isso pode acontecer, né? Como confiar no prestador? Meu amor, se eu soubesse disso, eu ia no mínimo ser uma pessoa leve, flutuante. Ai, gente, é complicado confiar nas pessoas, vou te falar, não é fácil. Mas o que eu digo, né? Você precisa visitar as obras dele e principalmente conversar com pessoas que já contrataram essa pessoa. Vai visitar a obra dele e conversa com o cliente que já fez obra com ele, porque aí você vai saber a procedência do serviço da pessoa. Certo? Porque realmente confiar não é mole. Se cobra muito pouco, o cliente não valoriza. Exatamente, Érica. Se a gente cobra pouco, gente, o cliente não valoriza. Ele não valoriza, tá? Vocês acham que quando vocês vão, por exemplo, no mercado, tá? Vou dar um exemplo nada a ver, mas para vocês entenderem. Vou no mercado comprar café, tá? Você chega na prateleira, tem 2 cafés. Tem um café de R$5 e tem um café de R$20. Qual dos dois você acha que é melhor? Você vai achar que o de R$20 é melhor do que o de 5. Com certeza você vai achar isso. Pode ser que não seja, tá? Pode ser que seja uma porcaria o de R$20. Mas automaticamente você vai achar que ele é melhor. Ele é mais caro, ele deve ser melhor, né? A gente tem essa reação imediata. Então, gente, quem cobra muito pouco não é valorizado. Por quê? Porque não cobrou pouco, né? É um profissional mais ou menos. É a reação automática que o cliente vai ter da gente. Como achar um parceiro de obra no início? O que eu falei, gente? Quando eu comecei, o que eu fazia? Né? A minha primeira casa num condomínio. Eu fui no condomínio e fui olhar todas as obras que tinham naquele condomínio. Algumas eu até entrava, bem de cara dura, assim. Vim dar uma olhada, conhecer a obra. Entrava na obra e observava o nível do acabamento, o cuidado, a limpeza daquela obra. Depois que eu selecionava, né, conversa com algumas pessoas da cidade, pede indicações. Depois que eu já selecionei alguns, eu ia visitar aquele construtor, aquela obra. Conversava com ele, perguntava a procedência, né? Que projetos que você recebe na hora de fazer a obra? Começa a dar uma sondada. E aí depois pede clientes que já contrataram aquela pessoa e liga para a pessoa. Na maior, gente. Oi, fulano, tudo bem? Eu sou arquiteta, tô procurando uma mão de obra para recomendar pro meu cliente. Eu conheci o fulano de tal, ele me passou o teu contato porque ele fez a sua obra. O que você achou da obra dele? Você gostou? Posso recomendar pro meu cliente? Ele é de confiança? Pergunta a gente na maior e as pessoas vão falar. Porque se ela teve um desentendimento, se ela ficou infeliz com aquela obra, ela vai falar, gente, porque você meio que vai colocar um compromisso nela de te responder se ele é bom ou não. E ele não vai te falar que é bom se não foi. Ele vai ficar com peso na consciência. Então, faz isso que vai dar super certo. Acreditem. Olha aí, ó, a Erika colocou, costumo procurar. Isso mesmo. Muito bom. Muito bom, gente. Dúvidas? Mandem aí as dúvidas. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Essa é uma boa dica. Eu não sei como é que vocês trabalham, tá? Mas eu trabalho assim e pra mim é a melhor maneira hoje. Quando eu faço uma casa, a gente faz o interior, a gente tem os complementares também, né? Então, a gente faz o arquitetônico, mas para construir uma casa é necessário estrutural, hidráulico e elétrico, certo? O que eu faço aqui? Eu contrato o engenheiro para fazer os complementares. Eu não deixo pro cliente contratar. No meu orçamento, então, como é que eu faço? Eu coloco o valor do arquitetônico e o valor dos complementares. Esse valor dos complementares é o valor que eu perguntei pro meu engenheiro quanto é que ele cobra e coloquei no meu projeto, no meu orçamento. Por que eu faço dessa forma? Porque quando a gente deixa na mão do cliente contratar o engenheiro, primeiro, é um problema pro cliente, porque o cliente talvez não conheça um engenheiro para contratar. A gente vai criar um transtorno para ele, né? Porque quando ele nos procura, ele gostaria que a gente resolvesse todos os problemas dele, né? Que a gente fosse uma pessoa que solucionasse a vida dele.
Quando eu deixo coisas para ele correr atrás, eu crio estresse desnecessário, certo? Então eu concentro tudo comigo para facilitar a vida do cliente. Mas não só por esse motivo, porque assim como o prestador da mão de obra pode não ser bom ou pode não ser alguém que eu crie uma afinidade, o engenheiro ou engenheira, né, que o cliente contrate, eu posso também não me bater com a pessoa, sei lá, o jeito que ela trabalha não é o jeito que eu trabalho, os programas que ela usa não são os meus programas, né? Eu posso não me fechar muito bem com essa pessoa. E eu também não conheço o trabalho da pessoa. Talvez não seja um bom trabalho, ou seja, não sei. Então eu prefiro contratar o meu engenheiro, aquela pessoa que eu confio, que eu gosto do trabalho, que eu tenho uma boa relação, que já está acostumado a trabalhar comigo, né? Já entende a maneira que eu projeto. Então, hoje a gente concentra tudo no escritório. Por que a gente concentra? Por conta disso, pelo relacionamento com o profissional, né? Olha aí, ó, tem engenheiros aqui, ó, me diga se eu estou errada. É muito melhor quando a gente tem um relacionamento legal com o parceiro, né? Por exemplo, eu mando a minha planta, o engenheiro já sabe o jeito que eu projeto, onde é que eu coloco os pontos, a maneira que eu penso, né? A minha preocupação na fachada, por exemplo, o que acontece muito de problema, gente, quando vocês não têm uma boa relação com o engenheiro que projeta, é a fachada da casa. Por quê? Porque a gente desenha no arquitetônico uma fachada, só que o engenheiro, às vezes, né, tem alguns que não tem o mesmo cuidado que a gente de perceber, ó, aqui o arquiteto fez uma laje bem fininha, não tem viga aparecendo aqui, então não pode ter uma viga aqui, né? Tem profissionais que são atentos, ó, se ela não botou uma viga aqui, se ela quer uma laje plana na fachada, então eu tenho que dar um jeito de fazer isso funcionar, né? O meu engenheiro, ele já sabe que ele não pode interferir na arquitetura da casa, na fachada da casa, ele não pode interferir. Então ele me liga e fala, olha, Yasmini, aqui eu tenho um problema da estrutura, como é que a gente pode resolver? Posso puxar aqui, puxar ali? Então é uma comunicação fluida, né? Porque já aconteceu comigo de eu projetar a arquitetura, o cliente pegar um engenheiro que não estava acostumado a trabalhar com casas, que não tinha esse cuidado com a fachada. E aí, gente, quando a casa começou a ficar pronta, a fachada não funcionou, sabe? Não bateu aquela fachada que eu desenhei com a fachada que o engenheiro fez na estrutura. Por quê? Porque a estrutura e a arquitetura, elas precisam casar, né? E às vezes a gente não se atenta. Ah, eu não coloquei uma viga aqui, ó. Daí tá lá aquela fachada slim, né? Aquele vidro até a laje. E como é que resolve isso? Tem que ter viga ali em cima, né? A viga vai ser para fora, a viga vai ser para onde? Né? Não dá simplesmente para fazer uma casa à planta livre. Não, vai ter vigas, em algum lugar vai ter que ter viga e vai ter que ter pilar. Ah, eu enchi de vidro aqui. Tá bom, mas dá para fazer essa pele de vidro aí gigantesca? Será que não tem que ter um pilar? Será que não tem que ter uma viga? Né? Então, a união dos dois projetos é muito importante. Então, a gente trabalha dessa forma também. Que mais? Algo que eu fazia muito, que era muito legal, era visitar as minhas obras, sabe? Eu ainda visito, né, claro. Mas faz o projeto e vai na obra ver o que está acontecendo. Como é que está sendo executado aquele projeto. Porque às vezes, gente, nós inventamos uns detalhes de fachada que a gente não para pensar como é que vai executar, né? Então, por exemplo, recentemente a gente fez uma fachada onde a gente fez 2 rasgos assim, bem fininhos, sabe? 2 rasgos para colocar uma luz e formar aquele facho assim. Só que não era uma iluminação linear, né? Aquela plaquinha que tu cola na fachada. Não. É um rasgo na parede. Tem que pensar como é que vai executar esse rasgo. Por quê? Porque será que num rasgo pequeno eu consigo colocar a madeira, né? A madeira para juntar com a outra madeira, a forma, né? A forma aqui, forma ali para concretar. Será que eu concreto isso? Será que eu faço de alvenaria? Tem que pensar, gente. Não adianta fazer o rasgo lá e Deus que execute. Não. Tem que ver como é que vai executar.
Porque às vezes a gente inventa uns frisos que não consegue encaixar a forma. Por quê? Porque a madeira tem uma espessura, é um material mais bruto, né? Eu tenho que amarrar, tem que ter armadura ali dentro, tem que ter ferros ali dentro. Então, por isso que é legal ter um engenheiro por perto, para debater com ele. Olha, isso aqui, né? E esse rasgo a gente teve que debater, porque ele falou assim, quem sabe a gente faz em concreto, né? Ou, quem sabe a gente faz em alvenaria, porque em concreto vai custar mais caro. Tá bom, mas será que vai ser executado em alvenaria? Eu já achava que não ia. Bom, então a gente botou tudo em concreto, sabe? Então, não pensem que vocês precisam saber tudo, gente. Não, vocês não são obrigados a saber tudo. Agora, vai lá, faz parceria com um engenheiro, com uma engenheira, alguém que essa pessoa vai estar super disposta a te ajudar. Porque é trabalho para ela também, né? E aí todo mundo se ajuda. Não pensem que vocês têm que saber soluções de estrutura. Não é a nossa formação. A gente não aprende estruturas, a gente aprende muito básico. Não é o suficiente para calcular uma casa, né? Então, até tem arquitetos que, enfim, têm esse domínio, fizeram pós-graduação sobre isso. Mas eu não fiz e não tenho interesse em fazer, né? O meu foco é arquitetura. Eu prefiro ter um engenheiro por perto, que ele é especialista nisso, ele estuda isso todos os dias e ele vai ser a melhor pessoa para me orientar e para orientar o meu cliente, né? Então, isso é muito bom. E visitar a obra para entender como é que está sendo feito, né? Olha, aqui eu fiz esse detalhe. Será que vai funcionar? Será que a obra vai conseguir rebocar depois de pronto? Né? Então é muito legal vocês estarem presentes para vocês aprenderem. Porque aí aos poucos vocês já vão perceber, isso aqui não vai funcionar na obra. Isso aqui não vai dar um bom acabamento. Isso aqui não vai juntar com outro material, sabe? Então, vocês acabam começando a perceber o que funciona e o que não funciona. E, gente, isso é dia a dia, é experiência, sabe? Não é uma coisa que você vai nascer sabendo, que você vai fazer um curso e vai aprender. Não, é você ir na obra, falar com as pessoas, estar disponível, conversar, trocar ideia, que você aprende. Não tem outra maneira de aprender, senão na prática, né? No dia a dia. Que mais? Deixa eu ver. Já falei da fachada, né? Cuidar os detalhes de fachada são muito importantes. Cuide os detalhes de fachada para que o projeto estrutural seja compatível com a sua arquitetura da fachada, né? Porque já aconteceu comigo, meu primeiro projeto de uma casa em condomínio, a fachada não ficou igual ao meu projeto. Por quê? Porque eu não tinha experiência. Quando o engenheiro fez o projeto, eu não consegui perceber as diferenças, né? E aí o projeto começou a ser feito e aí a forma foi concretada e quando eu vi, a fachada tava diferente. Ai, diferente? Não tava mega diferente, mas tava um pouco diferente. E aí o cliente, ele presta atenção, gente. O que o cliente mais presta atenção em uma casa é na fachada. É o que ele mais observa. Se você desenhou uma luminária num cantinho, ele quer aquela luminária no cantinho. Se você desenhou a platibanda com tanto de altura, se ele olhar porque a gente coloca placa na obra, né? Com a fotinho da casa. Se você não coloca, você tem que colocar, porque é sua propaganda. O cliente para na frente da placa, ele olha pra placa e ele olha pra fachada. Olha pra placa, olha pra fachada. Se tiver diferente, ele percebe, gente. Então, muito cuidado com as fachadas, para que dê certo. Outra coisa, altura de platibanda. Não adianta você colocar uma platibanda bem fininha e querer esconder um telhado ali atrás em uma área gigantesca. Eu tenho que entender que o telhado tem que ter caimento, senão vai alagar a casa, né? Então, Yasmin, mas eu não tenho certeza qual é a altura. Conversa com o construtor. Vai lá, bate um papo, porque, gente, ninguém sabe mais de obra do que quem constrói obras. E ele vai te falar, olha, normalmente uma platibanda de tanto, nesse vão, eu consigo esconder o telhado, não te preocupa, sabe? Então vai lá, gente, mete a cara, conversa com as pessoas, porque a gente não é obrigado a saber tudo. Aliás, a gente não sabe tudo e a gente não aprende na faculdade a projetar uma casa. Eu não sei vocês, mas eu não aprendi. Eu não fiz casa na faculdade. E por incrível que pareça, é o projeto que a gente mais faz na vida é casa. E a gente não aprende na faculdade, né? Então, por essas e outras,
que a gente se sente inseguro e às vezes não sabe o que fazer. Sim, porque a gente de fato não aprendeu sobre isso. E tá tudo certo, ninguém é obrigado a saber, mas é obrigado a aprender, né? É obrigado a ir atrás para aprender. Tá certo, meus queridos? Então chegamos ao fim do Despertar aqui de hoje. Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho dessas lições. É um assunto que a gente poderia ir conversar mais horas e horas, mas se sintam à vontade para me mandar um direct, para mandar perguntas lá na caixinha sempre que tiverem uma dúvida, que eu tô aqui para ajudá-los. Um grande beijo e um ótimo feriado, né? Porque agora temos carnaval, temos feriado. Ainda que não vamos poder fazer festas, né, gente? Teremos que ficar em casa, mas o importante é que estamos todos com saúde. E é um momento para descansar também. Tchauzinho!